Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr a mão sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós estamos falando de uma dimensão espiritual. Não estamos falando das pessoas que são cegas fisicamente. Não é esse o tema. Homens como árvores que andam. Veja a distorção da imagem causada pela cegueira espiritual. Quando nós perdemos a visão espiritual, nós vemos as coisas, os fatos e as pessoas, mas sempre de uma maneira distorcida. Quando perdemos essa visão espiritual, as pessoas podem se tornar obstáculos nas nossas vidas. Ele via os homens como árvores, e uma árvore é um obstáculo para uma pessoa que não vê, como árvores que andam. As pessoas podem se tornar para nós uma ameaça quando a nossa visão está distorcida. Existe também aqui nessa passagem um princípio de gradualidade da graça de Deus. Deus age na nossa vida de uma maneira contínua e gradual. Sua graça nos transforma pouco a pouco. Ele vai pouco a pouco agindo e trabalhando no nosso interior, nos moldando de uma forma gradual. Por isso que o tempo para nós é esse espaço para nos adequarmos à graça de Deus, para conformarmos o nosso coração com a graça que nós recebemos. Deus nos deu o tempo. A temporalidade faz parte da nossa caminhada. Por isso, não podemos exigir de nós mesmos nem de ninguém uma conversão imediata, que a pessoa já esteja perfeita e pronta, porque Deus nos deu o tempo. Aqui, Jesus nos adverte do risco de uma fé imediatista, intimista, emotiva, uma fé muito entusiasta, demais, sem excesso. A vida com Cristo não pode ser um episódio de uma única graça, mas precisa sim ser uma relação contínua. É tão bom quando participamos de um encontro, de um momento de oração, mas a vida com Cristo não pode se resumir a um episódio somente. A vida com Cristo é uma relação contínua, crescente, gradual, madura. Todos os dias, a graça de Deus nos transforma. Todos os dias, a graça de Deus nos visita. Não é um episódio apenas isolado. Por isso, nós, cristãos, precisamos da frequência. Precisamos da perseverança, de um caminho contínuo. Os sacramentos nos ensinam isso. A frequência é o sacramento da Eucaristia, a frequência é o sacramento da reconciliação, que pouco a pouco vão moldando o nosso coração. A palavra diz que Jesus colocou as mãos sobre ele. As mãos redentoras de Cristo estão agora nos olhos daquele homem. Pensava nesta imagem, a mão de Jesus que cobre o rosto daquele homem, mas ele consegue ver porque são as mãos perfuradas de Jesus. Através dessas feridas dos cravos de Jesus, qualquer ser humano pode enxergar. Jesus não se torna obstáculo na vida de ninguém, porque as suas mãos sobre nós são redentoras, são mãos chagadas, e ele nos dá a sua graça. Reflexão baseada na homilia do padre Donizete Ferreira.